Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Família Muda Tudo, um podcast que tem o objetivo de esclarecer de uma vez por todas como é mudar de país, sem filtro, falando a real, contando dos perrengues da parte boa também, obviamente, mas falando sem filtros sobre esse tema. E eu tenho a honra e o prazer de receber pessoas que topam fazer isso, porque não é todo mundo que quer abrir seu coração quando o tema é mudança de país. Estou aqui com mais uma convidada muito legal, que tem uma grande experiência sobre mudança de país, já morou. Ela vai dizer. Dani Chevalier. Muito obrigada. Nossa, eu tô até nervosa, gente. Estar aqui com esse ícone, que é a Patrícia Maldonado, gente. Eu tô honrada demais com o convite, por estar aqui, pra contar a minha história também. Tô nervosa, confesso. Não, você fica à vontade. Antes, vou contar a verdade, antes da gente começar, eu já tava entrevistando ela nem percebeu. Então vai ser a mesma coisa. A gente vai continuar batendo esse papo e falando, como eu disse antes, né, sem filtro sobre esse tema. Porque muita gente gosta de vender a seguinte história. É ótimo, muda, é muito fácil, é tranquilo, é tal coisa. E não é bem assim. E o meu objetivo não é nem incentivar quem tá com esse sonho e nem tirar o incentivo, né? Nem desmotivar quem quer mudar de país. É falar a verdade, para que você venha para cá e bata menos a cabeça, esteja mais preparado para as coisas que você vai passar. Mas hoje não sou eu que vou passar minha experiência, quem vai passar é essa moça aqui que já morou em quantos países? A gente morou em 3 países, né? Se contar com o Brasil, Brasil, Hong Kong, Londres, Estados Unidos, 4. 4 países. Tudo isso para acompanhar o marido, quer dizer, três dessas mudanças para acompanhar o marido. De trabalho, é. Por causa de trabalho. Foi. Tá, então o primeiro, como é que foi? Peraí, vamos começar do começo, vamos voltar aqui. Então, vamos começar do começo. Eu conheci o Alexandre, meu marido, em Nova York. Tá. Ele já morava lá, trabalhava lá. E a minha irmã, nessa fase, também morava lá. E aí a gente se conheceu, começou a namorar à distância, eu morando no Brasil e ele morando nos Estados Unidos. E aí, na verdade foi assim, vou contar assim, um adendo de como a gente se conheceu, que foi assim, eu fui estudar inglês nos Estados Unidos. Tá. Ia ficar 3 meses, conheci o Alexandre, ficamos amigos, aí voltei pro Brasil. Só que esse amigos tinha uma coisinha a mais no meu coração e no dele. E ele foi a trabalho pro Brasil um pouquinho depois e a gente começou a namorar. Tá. Se encontrou, começou a namorar. E aí, começamos a namorar à distância. Ele foi pro Brasil de novo 1 mês depois. Aí depois, 3 vezes ele foi pro Brasil, me pediu em casamento e eu vim de mala e cuia. Não, gente. Basicamente isso. Não. Mas pera, você e a Flávia Kalina, vocês estão competindo, né? 3 vezes. Mas não 3 vezes 3 dias. Não, uma vez foi 5 dias. Uma vez eu vim e fiquei 20, aí foi bastante. Nossa, E a gente veio pra Disney. Olha só como são as coisas. E aí, as outras vezes 5 dias também. Mentira, você nem conhecia ele direito. Conheci, ele era amigo da minha irmã, eu conhecia, mas é que foi amor à primeira vista, não teve jeito. Que O negócio bateu. Que louco. Foi. Quantos anos de relacionamento já? 13 anos de casados, né? Que beleza. Não, eu acho curioso, assim, porque esse tipo, no caso da Flávia é a mesma coisa. Eu comentei aqui, né, porque a Flávia Kalina é a nossa primeira convidada do podcast. Ela também contou que a relação com o marido dela foi assim, super rápida. Eles namorando, morando fora e tal. Era isso. E no seu caso é a mesma coisa. Ou casava e ia junto, ou não daria pra continuar. Não tem como, não tem. Eu já tinha 26 anos, né? Você tá numa fase da vida que você não é mais adolescente, que você namora à distância há anos. A vida é mais rápida, assim, você já é mais decidida, você já sabe mais o que você quer da sua vida, né? Claro. E aí eu peguei, depois de 4 meses nessa história, à distância, eu vim de mala e cuia, já sabendo que eu ia casar, né? Não é assim também na loucura. Eu falei, não, tem que casar, não é assim que funciona, não. Aí eu vim, aí ele me pediu em casamento no Natal, pra minha mãe, meu pai, tudo direitinho, e ele recebeu uma proposta. Olha, aí já entra outra mudança, né? Porque eu mudei para Nova York, a gente ficou lá 3 meses, mas assim, depois de 1 mês ele recebeu a proposta. Ah, não! E eu tava ultra feliz de morar em Nova York, porque a minha irmã morava lá, então tudo ia ser mais fácil, concorda? E eu queria morar nos Estados Unidos, eu achava o máximo Nova York, nossa, eu tava muito feliz. E sua adaptação tava fácil, porque a sua irmã tava lá, era uma cidade que você queria morar, Nova York tem tudo, então... E ela sabia tudo, ela já morava lá há anos. Sim, e você quantos anos você tinha? 26. É fácil também, quer dizer, eu sei que tem seus né, enfim, é diferente e tal, mas era mais fácil do que morar com a família num país completamente novo. Sim, tinha minha irmã já pra me dar o caminho das pedras, então era muito mais simples. E depois de 1 mês juntos lá, né? Aí o emprego dele, ele trabalhava num banco, no HSBC, que é baseado em Hong Kong, deu essa proposta para ele se mudar para Nova York.
Não, pra Hong Kong. Pra Hong Kong, desculpa. Nossa. Pra Hong Kong. E aí eu assim, meu Deus. Nem me adaptei aqui ainda. Vou ter que Eu só mudar. fiquei assim, chocada. Mas também, assim, era uma oportunidade de trabalho muito boa. Ia ser muito bom pra carreira dele. E aí ele falou, não, vai ser muito bom. Eu falei, então vamos pra China. É ali. Vamos. E o meu marido, ele tem esse espírito mais aventureiro e tal. Ele já tinha se mudado pro México antes, pra Londres, para os Estados Unidos, uma outra oportunidade. No começo dos anos 2000 ele foi também. Daí ele já me contaminou com essa coisa da aventura. Ele vai ser uma aventura. A gente vai morar, né, na Ásia. Daí eu falei, tá bom, vamos, né? Minha mãe já com o olho desse tamanho, meu pai com o olho desse tamanho. Mas assim, eu fiquei decidida. Eu falei, vamos viver essa aventura. E eu acho que é muito isso também. Depende do seu mindset para aquele momento. E a gente foi nessa de explorar novos lugares, Coração novas aberto. culturas, coração aberto, justamente. E aí a gente casou em janeiro e a nossa lua de mel foi em Hong Kong. Porque aí a empresa falou assim, vocês vão lá, vão conhecer a cidade, escolher o apartamento que vocês vão morar, né? Escolheu, vocês vão morar. A gente ficou lá 4 dias. Escolheu o apartamento e voltou para arrumar a mudança. E isso era recém-casada, recém-conhecida, entendeu? A gente estava se conhecendo ainda. E aí uma mudança desse peso, né? Porque é um desafio. Tudo Com bem que a certeza. gente estava super feliz e tal, mas é um desafio, né? Eu só fiquei assim, cheguei lá, achei pão francês. Ah, em que Hong beleza. Kong. Eu falei assim, como assim? Pronto, posso morar aqui, tem pão francês, tá tudo certo. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu foco no ponto positivo de tudo, no lado bom das coisas. Então a gente foi animado, né? Mudamos para Hong Kong. É um lugar assim, culturalmente muito diferente. Todos os costumes, tudo é diferente. Hong Kong é outro mundo, assim. Ainda que a gente brinca que Hong Kong é Ásia para iniciantes. Porque é um lugar que é mais ocidentalizado na bolha, né? Tem o centro de Hong Kong lá, que tem muitos ocidentais que são expatriados. Então, você consegue falar inglês, porque lá se fala cantonês, não é nem mandarim. Ai, que fácil, gente. Se fala cantonês. E o cantonês, uma curiosidade, cada sílaba do cantonês tem 7 entonações. Que é Eu nem isso? sei o que é isso. Meu Deus do Eu nem céu. sei o que é isso. Mas assim, você não entende nada. Eu aprendi a minha rua em cantonês, porque os taxistas lá, eles não falam inglês às vezes. Tá ficando cada vez mais fácil isso, gente. E eu ia falar sobre a dificuldade. Eu tava pensando em chegar na dificuldade de morar aqui nos Estados Unidos. Depois disso tudo, Hong Kong, já não vamos pra teve Hong Kong. nada. E foi minha primeira. Então, porque Nova York foi uma transição, né? É. Eu nem cheguei a morar em Nova York, É. me senti em casa. Então foi minha primeira vez. E aí, assim, é um desafio, tudo. Você tem que aprender aonde achar a comida que você é mais acostumado para cozinhar em casa. Eu achei, me adaptei e assim, eu acho que o segredo é você sair do Brasil e não querer levar o Brasil com você. Ah, maravilhosa essa dica. Entendeu? Porque o Brasil não vai com você. Não adianta você querer morar. Tudo bem, eu tô falando de Hong Kong que é tudo diferente, mas aqui também você não pode trazer o Brasil com você. É. Então você não pode viver o melhor dos 2 mundos. Você tem que viver o melhor desse que você escolheu. Em Hong Kong era a mesma coisa. E aí em Hong Kong, assim, o maior desafio pra mim, assim, eram vários. Porque na verdade, eu tava acostumada a morar. Minha família é grande, nós somos em 4 irmãs e mais minha mãe. 5 mulheres grudadas. Tudo que a gente fazia era junto. Então vai no médico, pelo menos 2 vão junto. Vai passear no shopping, 2 vão junto. Ou todas, a gente andava de bando. E aí, de repente não eu tinha casei, que já é um desafio, mudei pra China. Nossa. O fuso horário era de 11 horas. Nossa. Então eu só Não dava nem pra conversar muito. Não dava pra conversar nada, porque ou era cedinho de manhã ou tarde da noite. E o dia inteiro eu ficava sozinha. E o Alexandre trabalhava 12 horas por dia. Ele saía às 7 da manhã e voltava às 7 da noite. Todos os dias. E viajava todo mês. Todo mês ele viajava pela Ásia. E eu ficava a maioria das vezes. E não era Então, como é hoje, né? Que não. ano foi isso? Foi em 2010. Quer dizer, tudo Faz bem. 13 anos, né? É, mas não era como é hoje. É que hoje a gente tem televisão brasileira em qualquer lugar, né? Não tinha nada disso. Nada. Nossa. Não tinha nada. Assim, pra pedir pizza era difícil, porque às vezes o cara não falava inglês. Então era tudo mais difícil. Só que eu levei muito na boa, impressionantemente, assim, sabe? Porque eu sofri no início da solidão, da falta da minha mãe, das minhas irmãs, do meu pai, das minhas cachorras, de tudo que eu sabia e conhecia da vida. Tudo mudou. Não era mais a mesma coisa. Era tudo diferente. Literalmente.
E aí que eu tive que enxergar a beleza nessa nova vida. E uma coisa que eu trouxe para a vida inteira e que eu acho que foi muito legal, porque a gente cresce muito com essas mudanças, né? A gente aprende muita coisa e eu aprendi a gostar da minha companhia. E o que eu nunca soube fazer, porque eu nunca tive sozinha antes. E aí eu aprendi a viver bem com a minha companhia. E aí eu decidi que eu ia explorar a cidade. Então eu pegava o ônibus onde a gente morava, que a gente não tinha carro em Hong Kong, assim, no início. Depois desculpa, a gente foi ter. Então, assim, eu pegava o ônibus, descia, pegava o metrô e descia em estações aleatórias de Hong Kong, porque eu queria explorar a cidade. E aí eu descia, tá bom, vou descer nessa Nhon. Aí eu descia lá e andava. E começava a explorar, descobri onde comprava tinta de cabelo, porque eu tenho cabelo branco desde 18 anos. Detalhe. Eu também. E aí eu tinha que achar a minha tinta. E aí eu achei um lugar, aí eu perguntava pra um, perguntava pra outro. E comecei a explorar a cidade. Que legal. Sozinha, né? E assim, aí eu sofri uma coisa que aqui eu nunca sofri, que é o negócio do bullying, de ser estrangeira. Foi lá na China. Aqui eu nunca senti, aqui eu me sinto super bem, assim, né? Eu acho que talvez por eu ter vivido algo tão extremo, aqui é tudo maravilhoso, sabe? E aí, a Hong Kong funciona assim, tem uma bolha ocidental, que é o centro, lá é muito tranquilo, assim, todo mundo fala inglês, mas quando você sai, porque Hong Kong tem a parte da ilha e a parte do continente. A parte do continente é grudado com a China mesmo. E eles têm muito dos costumes mais tradicionais, não falam tanto inglês, eles resistem muito à cultura ocidental. Eles acham que a gente está invadindo o espaço deles. Os ocidentais vão lá com salários maiores que os orientais. Então tem esse preconceito, existe, isso é real. E eu sentia, né? E quando eu andava sozinha, às vezes eles me xingavam. Xingavam. Eu ia falar inglês, eles viravam a cara. Aí eu tentava mímica. Não é sempre, mas eu vivi isso, né? Aí às vezes eles chamavam de diabo branco. Em cantonês. Nossa. E eu não entendia. Aí falava, é guailon o nome da palavra. Não sei se eu pronunciei direito, mas é algo assim. Aí eu perguntei para um amigo que falava que eu entendia. O que é guailon? Por que eles me chamam tanto de guailon? Aí ele é diabo branco. Caramba. Tratavam mal, cobravam mais caro as coisas. Só que tudo do limão a gente faz a limonada, né? Que eu aprendi a negociar com os chineses. Porque eles são muito negociadores, assim. Eles vão te dar um preço, para ocidental eles dão mais alto. Em mercados de rua, assim, né? E eu por ser local já, eu morei 2 anos e meio lá. Ninguém me pega. Ninguém me pega mais. Eu, não, eu moro aqui. Eu ia na calculadora, não, é esse preço. Aí a outra lá, não, esse preço. Aí eu, não, esse preço. E aí que eu pegava e dava as costas, porque eu já sabia todo o paranauê do negócio. Aí eles te chamavam de volta. Me chamavam, corria atrás, chamavam. Então assim, eu sou uma pessoa que aprendeu a pechinchar na China. Caramba. Meu marido ficava louco, eu pechinchava coisa de 80 centavos. Não é isso? Não, eu não. Então, tipo, tem várias experiências assim legais de curiosidade de você aprender com a cultura dos locais, né? Mas eu acho que o mais legal que você falou um monte de coisa legal, mas eu acho que assim, uma das coisas que me chamaram mais a atenção foi: não mude de país e tente levar o Brasil com você, porque isso não é possível. E eu vou te falar o que me faz pensar, né? Muita gente vem pra cá e fica assim, principalmente agora em época de rede social, acompanhando tudo que acontece lá. Então uma festa, o Réveillon, né, que é uma coisa muito forte no Brasil, sim, esse tipo de coisa. E a gente gostaria de estar lá, gostaria de participar. Aqui não tem nada parecido, não chega nem aos pés, né? E eu sempre digo para as minhas amigas quando mudam e falam: mas aqui não tem carnaval, Réveillon, é tão difícil. Aí eu falo: mas aqui tem um monte de outras coisas. Se você continuar vivendo, óbvio que eu também... Exatamente. Imagina eu, então, né, 10 anos de Band de Folia, eu sinto muita falta do carnaval, sinto muita falta de festa, eu sou muito festeira. Mas se eu ficar, eu acompanho, mas eu acompanho sem sofrimento. Se você acompanhar com sofrimento, não dá mais, porque você não vai ter, não dá pra levar o Brasil com você. Não dá pra levar o Brasil com você em nenhum lugar, não vai ser o Brasil. Você pode encontrar umas coisas, mas você não pode viver como se você estivesse no Brasil. Você não pode querer ir só no mercado brasileiro, porque aqui a gente tem um mercado brasileiro. Mas aí as pessoas vêm pra cá, elas querem o feijão da marca do Brasil, o arroz da marca do Brasil, e vivem frustradas, porque não vai ser o Brasil. Você aqui tem que não ser feliz é o com o que você tem. Exatamente. Né? E eu acho que é legal, isso é outra dica que você deu. É tentar ver a beleza no que tá lá pra você, né? Não tentar ver o mundo. Não existe o mundo ideal. Não, você não vai ter o melhor dos dois mundos. Nunca. Então você tem que fazer uma escolha. Às vezes não é escolha, no caso desse era uma transferência, sim, né? Mas você tem a escolha de não ir, abrir mão dessa oportunidade profissional e não ir. Agora, uma vez que você aceitou aquele desafio, você tem que ir de coração aberto para viver novas experiências e aprender novas coisas. E tudo na vida é passageiro, sabe? O que parece muito tempo, quando passa, foi pouco.
Então, quando eu tava os 2 anos e meio na China, chegou um tempo que eu queria ir embora, que eu não queria. Eu adorava morar lá, foi ótimo, a gente conheceu a Ásia, aprendi muito, evoluí muito como ser humano, mas chegou uma hora que eu já não queria mais. A gente tava passando por problemas pessoais para engravidar, a gente não conseguia, tinha que fazer tratamento, e lá não dava, e a gente queria ir embora. E parecia muito tempo. Só que hoje eu vejo que não foi muito tempo, foi pouco tempo. Então, na sua vida, aproveita esses momentos para aprender, para viver. Porque se eu ficasse lá me lamentando os 2 anos e meio, eu não ia ter vivido tudo que eu vivi. Não, entendeu? imagina o sofrimento que ia ser. Imagina, Não, eu ia ficar pelo amor de depressiva Deus. lá, É. entendeu? Porque eu ia ficar trancada. E Hong Kong tem um negócio da neblina. Lá, no mês de abril, você passa na nuvem um mês inteiro. Eu morava no alto na montanha, tem praia, Hong Kong é maravilhoso. E aí eu passava no meio da montanha na nuvem. Se eu ficasse em casa, aí eu não vou sair sem meu marido. Aí eu não vou, porque eu tinha medo, eu não era acostumada a sair sozinha. Mas eu fui com medo mesmo. E eu aprendi muita coisa. E isso daí vale para qualquer lugar que você vai se mudar. E aí a gente mudou para Londres. Então, depois. calma. Tem muita coisa. O negócio é se jogar. Acho que é o resumo, né, do que você tá falando até agora. O negócio é se jogar de coração aberto, sem preconceito, sem medo de ser feliz e de conhecer um lugar que pode ser muito legal, né? Que você pode... E se adaptar, porque Isso. você vai ter que mudar algumas atitudes de acordo com a cultura do lugar. Claro. Né? Principalmente quando tem diferença de cultura. Você vai ter que aprender, você tem que ser observadora, entendeu? Pra você ir se adaptando. Você vai ser sempre brasileira. Isso não vai mudar. Não acho que você tá traindo o seu país e não sei o quê. Brasileira a gente vai ser pra sempre. Isso não muda. Mas o Brasil não tá com a gente, né? É isso. Então vamos... Aventureira. Vai ser aventureira. É isso. Aí você ficou 2 anos e meio lá. 2 anos e meio lá. Já estava instalada, a Já casa estava tava, ótima. tava. Falando em casa, ela vai falar sobre a mudança para outro país completamente diferente. Mas falando em casa, deixa eu só falar de quem emprestou essa casa pra gente, super legal, né? Que é o pessoal da 407, essa casa linda que está disponível para você que quer passar dias incríveis aqui em Orlando, com a sua família, com seus amigos. Essa casa é incrível, mais uma, né, de várias que eles têm à disposição. A gente gravou os primeiros episódios do podcast lá, estamos gravando outros 3 episódios aqui, então quero agradecer o pessoal da 407. A gente vai deixar o link aqui para você que vem passar uns dias aqui em Orlando, para você conhecer. Mas aí, a casa em Hong Kong estava ótima, estava tudo certo e tal. E aí o Alexandre veio com uma novidade. A novidade, mas a gente estava focando. O que acontece? Lembra do começo da história? A gente foi para Hong Kong para ficar 2 anos e voltar para Nova York. Então, mas aí não tinha Nova York mais agora. Era Não. o que a novidade? E tem uma outra coisa que eu esqueci de contar. O Alexandre tinha um green card quando ele morava em Nova York. E eu não tinha. E o que aconteceu? Se a gente voltasse naquela época, quando você era casado com alguém que tinha o green card, demorava 5 anos para você ter o seu visto também. Não é igual hoje é bem mais rápido. E aí eu não teria o green card. O que ele fez quando ele saiu de Nova York? Ele devolveu o green card dele. Ah, caramba! Ó a prova de amor. Você tá junto há 4 meses e devolve o green card por causa da pessoa. Ele devolveu. Devolveu, porque ele pensou, eu volto com visto de trabalho, daí ela entra no visto de trabalho e a gente consegue de novo o green card. Tá. Só que o que aconteceu? A gente não voltou para Nova York. Ele não tinha mais green card, não voltou para Nova York e veio a proposta de Londres. Aí a gente, vamos para Londres, tá bom, é mais ocidental já, né? Já vivemos a nossa porção da vida oriental, vamos pro ocidente de novo. E fomos da mesma maneira. Ele já conhecia Londres, ele já tinha morado 6 meses em Londres no passado, e agora fomos juntos para Londres. Não, mas calma, você já tinha montado o apartamento ou você morava num apartamento Em Hong imobiliado? Kong? Em Hong Kong a gente era expatriado. Quando você é expatriado para uma empresa, assim, e na verdade o HSBC ele tem apartamentos lá em Hong Kong deles. Tudo mobiliado, tudo certinho? Tudo mobiliado, então eu não fiz mudança. A gente foi, levou, na verdade a gente fez uma pequena mudança e essa pequena mudança a gente levou para Londres, né? Mas era um apartamento que não era nosso, então, era da empresa, mais fácil. Era bem mais fácil. E como expatriado é muito mais confortável. Você tem vários benefícios, então a parte financeira, esse perrengue não tinha. A gente estava lá com o backup da empresa. Então essa parte não tinha essa preocupação, porque tem muita gente que ainda tem essa coisa, né, quando se muda. Ele tinha, acho que qualquer dificuldade que vocês tinham era ir no RH, dar uma conversada e o pessoal ajudava vocês. Resolvia tudo. Certo. Porque aí, quem muda por conta própria não tem. Passa muito mais Exatamente. perrengue. Mas eu acho legal exatamente isso que você está falando, porque é outra visão. E mas tem muita gente muda também, né? Porque o marido é transferido, ou porque a esposa é transferida e o marido acompanha. Claro. Eu tenho amigas que foi a mulher que foi transferida. Sim. Então, tipo, tem mais... você vai mais confortável. Com certeza, não. Eu vim por causa da minha carreira. Meu marido veio junto, mas eu vim por causa da minha carreira. Então, assim, é exatamente isso que você está falando. Eu acho que o objetivo do podcast é mostrar diferentes formas situações. de imigração, né? Exato. Então, assim, porque você é diferente da Flávia, que é diferente dos 2 convidados que vêm aqui hoje, né? Outra então, história. assim,
né, cada um tem suas histórias, e eu acho que quem assiste a gente também é um universo plural, né, de gente que vem de 1000 situações diferentes, então eu acho que você vai contribuir. Mas aí então, beleza, aí não tinha mudança, era fácil, coloca as coisas na mala, roupa pra caramba, porque eu conheço ela. Então roupa, looks, né? Mas eu não era tanto naquela época, eu virei blogueira depois, eu ainda não era, né? Aí nessa fase, tinha mudança, fizemos a mudança e tal, e a gente tinha cachorro. A gente tinha todo esse tempo, a gente tinha uma cachorrinha, a Cookie, nossa cachorrinha. Então tinha o fato também do transporte do animal junto, né? E Hong Kong é chato, ela tinha que ir no cargo nessas mudanças, ela era uma Shih Tzu. A gente sofria com isso. Mesmo sendo pequenininha, tinha que ir lá embaixo? Porque, não podia. Mas eu vou chamar uma pessoa para vir da entrevista aqui, que ela trabalha só com isso, e ela já me explicou várias vezes que não é esse terror. Não, a gente levou ela em todas as mudanças, pois é. todas. Eu trouxe a minha labrador na casa também. Você pensa, a Cookie, ela nasceu nos Estados Unidos, ela mudou para Hong Kong, para Londres, para o Brasil e para Orlando. A Cookie é a cachorra mais viajada. Pensa. A Cookie tem mais carimbo no passaporte do que, né, tinha. Porque cachorro é filho para mim, lógico, então você vai levar sempre em todos os lugares que você for, por mais difícil que seja, né? Claro. Se tivesse que fazer quarentena, eu fazia com ela, entendeu? Daí, enfim, fomos para Londres. Tá. E aí, Londres foi mais fácil, porque aí eu já tinha passado por tudo isso, já tinha aprendido a viver, né, na solidão. O Alexandre continuou viajando muito, mas assim, Londres é mais fácil. Comparado com Hong Kong, já é ocidental, já tem tudo, já tem coisas brasileiras, mas eu nunca me apeguei muito, sabe? Eu não sou de mercado brasileiro, eu me viro como o local. Apesar de eu ser brasileira, eu consumo nos mercados daqui. Tranquilo, vou nos restaurantes, nem vou em restaurante brasileiro, nem conheço restaurante brasileiro, pra você ter uma ideia. Olha que louco, eu faço jura? tudo daqui. Só pizza. Pizza, eu gosto da brasileira. Mas de resto, assim, eu vivo como americana. A gente vai nos festivais locais, a gente viaja de carro pelos Estados Unidos, a gente adora esse modo de vida do americano, né? Mas enfim, calma, aí você Londres. fez amigos lá em Hong Kong? Não, muitos amigos. Muitos? Olha que loucura. Eu tava lá em Hong Kong, cheguei, achei, eu não vou ter amigo, não vou conhecer brasileiro, vou me virar sozinha. No começo, no primeiro mês, eu tava num mercado de Hong Kong, de repente eu escutei uma mulher falando português. A minha anteninha, eu sozinha, saí correndo no mercado atrás da mulher. Aí eu, você é brasileira? Aí ela, sim, eu acabei de mudar, eu não conheço ninguém, tipo, cara de pau. Me ajuda. Eu falei assim, tem mais brasileiro aqui? Como que é? Não sei o quê. Aí ela, nossa, sério, não se preocupa, a gente tem um grupo de brasileiros. Acabou. Eu ouvi aquilo, pronto. E eu esqueci de contar, isso foi muito importante, porque aí eu conheci um grupo de brasileiros, tinha uma comunidade, e eu tinha muitos amigos, era um grupo de 40 pessoas. Legal. Então tinha churrasco, a gente ia passear de barco, tinha praia lá. Então a vida social, acho que foi a fase da vida social mais intensa minha, foi lá. Que e eram legal. vários casais, a maioria sem filho. Então a gente fazia muitas coisas, assim, foi muito legal, tinha muitos amigos legais. E é legal falar isso, que isso ajuda muito, Ajuda né? muito. Você ficar sozinha é complicado. Eu sempre falo que a pessoa tem que pesquisar sobre o lugar onde ela vai morar e conversar com pessoas que moram na cidade e, de repente, entrar nesses grupos. Sim. Porque hoje em dia, com esses grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, aqui em Orlando mesmo tem vários. Tem vários. Né? Tem de E bairro, ajuda. tem de cidade, tem de tudo. Exatamente, ajuda muito, né? Ajuda. Porque quando a pessoa chega, você não tinha filhos, mas quando você chega em outro país com filhos, principalmente, tem uma série de documentos que tem que tirar para entrar na escola. Tem umas... Gente, me ajudou muito o grupo quando eu cheguei aqui, né? Então é uma coisa que vale a pena, é uma dica legal da gente dar, Sim, né? e o meu foi por acaso, eu não sabia, eu nunca Que imaginei legal. que tinha um grupo de brasileiros em Hong Kong. Que joia. Como é que você vai imaginar uma coisa dessas? E aí a gente teve essa vida social super legal, amigos até hoje, Que a gente joia. leva pra vida. E aí, em Londres, por outro lado, eu já De não novo. fiz amigos. Então, mas aí calma. Você vê. Aí você vê que coisa louca, você vai recomeçar. Recomeçar. Tudo de novo, tudo do zero. Tudo de novo, de novo. Tudo de novo, de novo. E a não gente fez amigos em Londres? Não, assim, a gente tem um casal de amigos que moravam no nosso condomínio, mas assim, não tinha uma vida social. A gente estava passando por muita dificuldade para engravidar. Então a gente se fechou. A gente estava fazendo tratamento, a gente fez em Londres. Então aí você vê que a gente descobriu esse problema em Hong Kong, carregou para Londres, não conseguiu engravidar, fez muitas cirurgias, tratamentos, não sei o quê. Então a gente estava vivendo essa tempestade na vida ao mesmo tempo. Então, em Londres foi o período que a gente se fechou. Ainda teve isso? Claro, Então, mas aí a faz gente já não sentido, claro. Porque acontece, todo Claro. mundo passa por coisas pessoais que interferem em como você vai viver nesse momento de mudança. Então, Londres foi isso, mas ao mesmo tempo, mais uma vez, eu sou uma pessoa que sempre procura o lado bom. Então, por mais que falhava um tratamento, eu chorava um dia, no outro dia
vou viver, entendeu? Vamos viajar. Pra onde a gente vai viajar? A gente pegava e viajava pra algum lugar. O que a gente vai fazer? Vamos passear. No dia seguinte eu tava passeando. Eu chorava um monte um dia. No dia seguinte eu tava passeando. Quando eu vou fazer o tratamento de novo? Vambora. Vamos de novo. É isso. Então, assim, na vida eu sou desse jeito. Eu tô sempre... Não, o que tem de bom? O que tem não sei o quê? E aí Londres foi muito legal também. Mas Londres é uma cidade que, tipo, não tem sol. Já teve uma vez que a gente ficou lá 3 meses sem ver o sol. Nossa, jura? E lá escurece 3h30 da tarde. Nossa, meu pra marido mim não dá. saía no escuro pra trabalhar e voltava no escuro pra Nossa. trabalhar. E eu lá sozinha, aquele escuro, e vivendo essas coisas pessoais. Então, tipo, foi mais difícil Londres, apesar de ser a cidade mais linda que eu já morei. Pra mim foi o mais lindo. Então Londres tem essas coisas do sol. O dia que apareceu o sol, tem até uma foto do meu marido de joelho. Meu Deus! E aqui na Flórida a gente não passa por isso, Nossa, entendeu? imagina. Esse foi um dos motivos, entre tantos outros, né? Foi por causa do sol, desses dias lindos que a gente tem aqui, que eu escolhi Orlando. Depois você vai contar por que você escolheu também. E lá a gente pegou o ano mais frio em 50 anos em Londres. Então fazia assim, nevou, o que não neva tanto em Londres. Um monte de neve naquele Que é muito bonito ano. no filme, tá? Na vida real é bem difícil. No dia frio, não, mas aí neva, o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu gosto de viver as sensações, literalmente. Eu gosto de sentir as coisas, sentir cheiro, sentir o sol, sentir a neve. Então, quando nevou, tava um baita de um frio, eu sozinha, como sempre. Eu falei, eu vou pegar o metrô e vou pro Big Ben ver o Big Ben com neve. Que legal. Porque quando que vai ter neve no Big Ben de novo? Então, eu sempre quero viver as coisas, eu tenho necessidade de viver. Eu sou muito grata à vida, assim, sabe? Eu acho que a vida é o melhor presente que a gente tem e a gente tem que aproveitar intensamente. Eu tenho muito isso, assim, em mim. E aí eu fui no Big Ben, falei, vou ver o Big Ben com neve. Aí fui lá, tirei foto sozinha, congelando minha mão, tirei foto sozinha. Então, assim, você tem que viver. No lugar que você estiver, você tem que viver, porque é único, cada momento é único na sua vida. E é um lugar novo, aproveita, né? Aproveita, conhece pessoas. Se você estiver mal, chora, se dê esse tempo, mas levanta, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que existem tantas coisas que eu não conheço e que minha vida foi mais fácil em alguns momentos. Mas assim, eu tô compartilhando minha experiência, né? Eu também já tive momentos difíceis, Claro. né? Você tem que tentar sempre, né, viver e aproveitar aquele momento. Claro. E maior perrengue em Londres? Em Londres, eu acho que era falta... Era o perrengue pessoal de não engravidar, mas não tem nada a ver com os outros. Mas eu acho que era falta de sol. Era falta de sol. Era muito cinza. Dá uma muito tristeza. cinza. Dá uma deprê, assim. Você vê que as pessoas, no verão, ficam loucas, assim. Vai todo mundo pra rua. O povo deita na grama. Tá lá 9 graus, mas tá com sol. O povo deitando de biquíni. 16 graus é um baita de um calor. Nossa. Eu saía de vestidinha e rasteirinha com 16 graus. Fala sério. Porque lá assim, é muito calor, 16 graus pra Londres. Sol com 16 graus é calor, é praia. Aqui deve estar hoje, sei lá, vou até olhar. De manhã aqui era pra não 9 falar- hoje. Era 9, mas calma, eu vou falar porque eu faço questão. Ó, a gente tá agora com 14 graus, tá? Sensação, deve estar mais ou menos isso, porque não tá ventando, então deve estar com 14 graus mesmo. A gente tá de manga comprida. Ó. As duas. Tô de alcinha aqui, ó. Mas tá de Tô de blazer. alcinha. Tá de blazer. Eu Mas digo, é que você diferente. se acostuma com o lugar que você mora. Quando eu morava lá em Londres, a minha resistência ao frio era aumentou outra. muito, claro. Eu andava de 16 graus com vestidinho de manguinha e rasteira. rasteirinha. E aí, quantos anos você ficou em Londres? 1 ano só. Só um foi ano. rápido. Porque a gente quis se mudar. No caso, ele pediu uma transferência para o Brasil por causa do tratamento para engravidar. Então, as nossas mudanças foram movidas pelo trabalho, algumas vezes. Por outras, ele deu uma pressionada porque a gente queria muito ter filhos e não conseguia. E o Brasil é muito melhor nisso. E os Estados Unidos. Então, a gente queria um dos 2 lugares. E aí, ele conseguiu a transferência de volta para o Brasil. Tá. Né, Bom, depois. pra sua família deve ter sido uma festa absoluta, você voltar. Sim. Né? E a minha irmã voltou de Nova York também. que Eu legal. convenci ela. Eu tenho um Não, na poder de verdade. persuasão, gente, que vocês não têm A ideia. Dani é uma pessoa manipuladora. Vocês vão Mas saber pro daqui a bem, pouco. é manipulação do bem. Pro bem. Mas daqui a pouco Vocês vão entender o porquê. Daqui a pouco a gente vai aconteceu? explicar. Minha irmã morava em Nova York há um tempão, amava Nova York. Aí a gente chegou ao Brasil, né? Vivendo o Brasil intensamente mais uma vez, porque a gente tava com saudades do Brasil. Aí a gente ia pra Vila Madalena, ia lá naqueles negócios de grill, sorvete, aquela vida boa. Aí, porque você vive o Brasil de outro jeito depois que você volta. Tem um saudosismo, uma intensidade, né? E a minha irmã quase em Nova como York, turista também. quase como turista. A minha irmã em Nova York, Carol, volta, olha que delícia. Mas volta, trouxe minha irmã de volta. Convenci. Voltaram pro Brasil, só que daí deu 1 ano, acabou a lua de mel com o Brasil. Ai, meu Deus. Aí eu consegui engravidar, que era o que eu queria.
Aí eu, nossa, que saudade, né? Tipo, podia voltar para os Estados Unidos? Aí a minha irmã na mesma, porque ela já morava muito tempo nos Estados Unidos. Depois que você volta, depois de anos, não é a mesma coisa. Você vive uma lua de mel com o Brasil, mas aí você já não pertence, sabe? É uma coisa estranha. Por mais que você seja brasileiro, eu não sei, tem uma coisa da liberdade aqui fora, que a gente tem da segurança e tal, que pesa muito. E aí pegava aquele negócio de São Paulo, né? A gente é de São Paulo. São Paulo é um lugar que só paulista sabe o que é morar em São Paulo, né? Você tá com medo sempre, tá sempre alerta, você para no farol, você tá sempre assim. Então isso pegava pra mim. E quando... Porque você tava desacostumada. Você tava vivendo a vida... Muito. Hong Kong é super seguro? Hong Kong, policial não tem arma, pra você ter uma ideia. Olha aí. Não tem, não existe crime. O que tem é raramente pickpocket, que é tipo, pega escondido. Batedor de carteira. Mas assim, não tem. Tá. Porque a punição lá é muito severa. Muito severa. E aí? E você nem sabe o que acontece, entendeu? É uma coisa assim que eles têm medo. Entendi. Então não tem Mas aí violência. aí você morou em Hong Kong, que não tinha... Primeiro você tava em Nova York, mais ou menos. Mais ou menos, mas Não né? é Tranquilo. tão seguro, mas, É. né? Mas tudo bem. Aí você, de Hong Kong super seguro pra Londres super seguro, super também seguro. policial em Londres também, a maioria naquela época não dava armado, eles tinham cacetete, era isso, E era entendeu? isso. Era E aí super você seguro também. Deu um choque quando você voltou. Quando É eu uma pena a voltei. gente falar isso do Brasil, sabia? É uma pena, porque é um país que tem tudo pra ser maravilhoso. mas Maravilhoso, o povo maravilhoso. Não tem igual o brasileiro, Não é isso tem. que eu sinto falta. É o povo, a brasileiro, festa. É. E a gente pertence, a gente é brasileiro. Por mais que a gente goste de umas coisas, a gente pertence ao povo brasileiro. Você vê que você acaba se juntando com o brasileiro em qualquer lugar do mundo. Porque a amizade é diferente, a piada é diferente. Você sente 100% você quando você está com brasileiros. Ah, Não tem jeito. sem dúvida. Não é? Você Não, sente a não mesma tem dúvida. coisa? Não, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: pensa bem, para ir morar num lugar que não tem brasileiro nenhum, pensa bem. Pensa bem. Porque assim, você pode até fazer amizade com outras culturas, óbvio, eu tenho amigos, vizinhos e Lógico. tal, né, americanos, e são muito legais, mas tem coisa que só brasileiro entende, né? O humor é diferente do americano. Às vezes eu fico assim, ó. Tipo, você dá uma risada, mas você não entendeu direito. É diferente, né? Não tem jeito. Não. Mas enfim, aí você tava lá, acabou sua lua de mel. Ah, não. Acabou a lua de não mel quero com o mais. Brasil, eu já tinha conseguido engravidar, já tinha tido os meninos, eu tenho gêmeos, né? Aí eu fiquei um pouco mais com medo dessa violência e tal com filhos. Aí a gente tem que mudar, tenta a transferência aí, o meu marido, né? Porque ele já Tenta não tinha mais green card. Ele já não tinha mais green card, então esse era um outro empecilho, porque se ele tivesse, era só mudar e procurar outro emprego aqui, né? É um desafio, mas é possível. Aí ele não tinha, então eu tento uma transferência. E a gente ficou esperando, e aí eles cozinhavam, né? Não, a gente vai ver. E não abria vaga, não tinha. Todo mundo queria ir para Nova York, não tinha vaga. Aí a gente esperando a tal da transferência, mas ao mesmo tempo, desde que a gente casou, a gente faz planejamento financeiro para guardar dinheiro. A gente sempre teve uma vida mais simples, nunca quis muito luxo, nunca quis ir em restaurantes caros, a gente sempre focando no futuro, porque meu marido tinha o sonho de se aposentar novo, sabe? Então a gente sempre poupou muito a vida inteira para pensar nesse futuro, se um dia a gente fosse se aposentar mais cedo ou mudar para um lugar e não depender tanto, né, de um emprego, dessa transferência. Legal. Mas a gente achava que ia ter a transferência, mas não aconteceu. Aconteceu que o banco foi vendido, tudo piorou no trabalho dele, ele estava infeliz no trabalho, a gente já tinha o nosso pé de meia, assim, né? Daí a gente foi pesquisar a questão dos vistos e descobriu que tinha um visto que ele se qualificava por experiência profissional e etc. E aí a gente veio por conta pra cá. Ele pediu as contas no emprego dele e aí a gente veio pra cá, assim, sem emprego, escolheu Orlando, né? Nesse caso foi escolha mesmo. A gente queria mudar para os Estados Unidos, que era o nosso sonho desde quando a gente deixou, né, pra ir pra Hong Kong. E aí a Carol, minha irmã, já morava em Miami, nesse ponto ela voltou também, né? Mas ela foi pra Miami a trabalho, o marido dela não foi sua culpa? Não foi minha culpa, dessa vez ela não pode me culpar. Não foi minha culpa, o marido dela foi transferido a trabalho. E aí o meu marido sempre quis ir pra Flórida. E eu tinha um negocinho com Nova York. Eu queria voltar pra Nova York, porque eu acho que eu não matei a vontade, sabe? Foi tudo muito rápido. E era um sonho interrompido. Eu mudei pra lá e a gente foi pra Hong Kong. Então aí eu tinha, mas ele falou, não, a Flórida, e o tax na Flórida é mais baixo, né, o imposto é mais baixo, o custo de vida é mais baixo, a questão do clima para criança é melhor, aqui as crianças ficam mais ao ar livre. Daí a gente vamos pra Flórida. Vamos ver Miami, porque ele tem família também lá em Miami, na área de Miami, ele tem primos, ele tem tios. E aí eu fui pesquisando, custo de vida em Miami é mais caro, e a gente foi subindo um pouquinho, né? A gente, vamos ficar perto da minha irmã mais um pouquinho, 1 hora pra cima, numa cidade. Aí eu já amava a Disney, né? Aí eu, Alexandre, e
e Orlando? Aí ele falou assim, mas você mudaria pra Orlando, sua irmã tá em Miami. Aí eu, Pertinho. 3 horas e meia de carro. Tipo, umas casas muito mais bonitas, pelo mesmo preço de umas casas velhas em Miami. Aí a gente, ele, sério? Eu, sério, vamos pra Orlando. Aí ele, então vamos pra Orlando. Foi assim, ó. Tipo, do nada me veio Orlando, porque eu fui buscando os preços das casas. Foi basicamente isso. E o meu amor pela Disney. Eu já amava a Disney, era um sonho da minha vida, assim. Mas eu nunca sonhei em morar em Orlando. Nunca sonhei em morar na Flórida. Eu sonhava em morar em Nova York, você vê. Aí, do nada, hoje Orlando é meu lugar preferido no mundo. É mesmo? E eu vejo que foi a escolha certa, sabe? Amo morar aqui. Amo, amo, amo. E aí, você vê que a mudança pra cá foi suave. Então, assim... Mesmo com criança? Muito suave. Pra mim, assim, é que eu sonhei muito, entendeu? Eu queria ter voltado para os Estados Unidos depois de Hong Kong. Então, a gente ficou anos sonhando com essa mudança. Anos planejando. A gente já sabia o que esperar. A gente já se planejou muito, então não teve um perrengue. A gente sonhou muito com essa mudança, então era uma realização de um sonho. Então, antes de mudar, o que aconteceu? A gente falava muito com os meninos sobre como era legal, como a gente queria morar aqui, né? Que ia ser incrível. Então, a gente passou isso para eles. Eles ficaram muito animados com a mudança. Eles tinham só 3 anos, mas eles falavam tudo. Eles eram, tipo, umas miniaturazinhas de gente que estavam super animadas. Vieram no avião, na mudança, abraçados no Buzz e no Woody, sabe? Do Toy Story. A Cookie nessa mudança veio no avião com a gente conseguiu. E aí veio todo mundo feliz. Então essa mudança foi uma realização de um sonho. Essa mudança não teve perrengue. Essa mudança, assim, foi, assim, realização. Não teve, assim. A única coisa que eu achei um pouquinho, assim, precisou de uma adaptação foi a escola deles. Porque é diferente, aqui a cultura é um pouco diferente. Eles eram muito pequenininhos, eles tinham 3 anos. E a escola aqui... No Brasil, as professoras são mais acolhedoras, abraçam, beijam, pegam no colo. E o americano não tem isso. Sabe que quando eu mudei, a minha mais nova tinha 3, a minha mais velha tinha 5. E eu tinha que explicar para a professora da mais nova, que ela foi para um daycare, né? Logo que a gente chegou, que é tipo uma creche. É, uma escolinha creche, né? É. E aí, no daycare, eu tive que explicar para a professora. Ela tinha 3, né? 3. Os meus também. Minha filha é uma hugger. É uma pessoa que abraça. Sim. Né? É uma abraçadora de pessoas. Porque ela sempre foi assim. Sim. No Brasil com as professoras. No Brasil todo mundo abraçava. Chegou aqui, ela achava estranho. Porque ela ia abraçar, a professora abraçava assim. Tanto que hoje eu brigo com elas e eu falo, tá me abraçando igual americano. Sabe quando eu vou abraçar, elas abraçam assim, ó. É. Aí eu, não, pode me abraçar igual brasileira. Abraça de verdade. Nada contra o jeito dos americanos, mas nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros. Né? Então, assim, eu obrigo a falar português, eu obrigo a abraçar igual brasileiro. Porque isso a gente não pode perder, porque é uma coisa tão linda que a gente tem. É muito bom. Então você sentiu isso também? Eu senti, foi a única coisa que, assim... Eu chorava até, porque o que aconteceu? Eles tinham 3 anos, os dois. Eles estudavam já numa escola que falava inglês no Brasil, porque eu já sonhava com essa mudança. Então, desde 1 ano e meio, eu coloquei eles numa escolinha canadense, que já falava só inglês na escola. Para eles, né, por mais que tivessem 3 anos, o repertório não é tão grande, eles entendem, né? Então, se tá com fome, se tem que ir no banheiro, eu queria que eles tivessem isso. Esse era o meu maior medo. Mas eles chegaram aqui, as professoras, eles choravam porque... Eles já choravam na adaptação do Brasil. Então, eles são crianças que... Eles nunca tiveram babá, nunca tiveram... Eu nunca deixei com ninguém. Eu sou, tipo, galinha, pata, por debaixo da asa, sabe? Então, eles nunca foram acostumados a ficar com pessoas estranhas. Então, sempre a adaptação da escola deles é mais difícil. No Brasil, foi também. Mas no Brasil, o que acontece? Você conversa? Eu pude ficar 15 dias na sala de aula com eles, no Brasil. Para eles se adaptarem lentamente. E ainda assim, eles choravam. Então, eles são crianças que eles já se adaptavam mais devagar. Quando chegou aqui... Era uma choradeira. Eles berravam, eles se agarravam na minha blusa. Eu saía chorando, eu entrava no carro chorando. Eu ligava pro Alexandre, eu vou tirar eles da escola, não dá mais pra mim. Então esse foi o meu perrengue. Eu chorava, eu tava assim, quase tirando eles da escola, porque eles tinham 3 anos. Eles não eram obrigados a estudar. Mas eu sabia que era importante, porque aqui é tudo meio precoce na escola. Não sei se você sentiu isso. A criança tem que se alfabetizar muito cedo. É tudo muito cedo, assim. E eles cobram uma maturidade muito cedo. Com 3 anos, pra vocês terem uma ideia, eles tinham que ir sozinhos no banheiro. Eu ia falar isso. Com 3 anos, ninguém limpa a criança, ninguém entra, ninguém toca na criança. Eu lembro de uma vez que a minha filha, de novo, a mais nova, ela vai me matar porque eu tô contando isso, mas enfim. Eu falei, gente, vem cá, essa criança não tá se limpando direito no banheiro. Ela tinha 3 anos.
Né? E aí eu fui falar com a professora falou, ninguém Posso fazer encosta, nada, ninguém não pode, posso fazer nada. porque aqui tem esse negócio do processo, É. né? Então elas têm essa cautela porque os Estados Unidos têm esse negócio do processo. Todas as pessoas processam aqui. Então todo mundo, até médico, todo mundo é muito cuidadoso. Sim. E eles têm um negócio muito sério O aqui. espaço do outro. O corpo, ninguém encosta. Então, isso daí eu senti. Então, eles cobram muito essa independência de duas crianças de 3 anos. É muito difícil. Eles eram bebezinhos na minha cabeça, assim, sabe? Eles não têm essa independência. Você vê, a gente tem criança que nem desfraudou com 3 anos. Eles já eram desfraudados, mas assim, é muito bebezinho, né? E aí, teve até um episódio de um dos meus filhos que ele foi pro banheiro e aí a professora achou que ele tinha vomitado. Porque ela não viu, ninguém entrou. Porque na hora que ele demorou, ela entrou, ele tava limpando com papel os 3 aninhos. Limpando com papelzinho. Aí ela só abriu a porta pra ver o que tava acontecendo, né? Que ele tava demorando. Aí ele não conseguia falar o que tinha acontecido. Ela achou que ele tinha vomitado, me ligou. Seu filho vomitou, vem buscar. Aí eu assim, nossa, fui buscar. Aí eu, o que aconteceu, né? Não, mamãe, é que eu fui fazer pipi e aí sujou um pouquinho, eu fui limpar com papel. Coitado. Olha que fofinho, gente. Eu morri, eu falei... O que eu tô fazendo com essas crianças? Tipo, eu choro de lembrar. Olha isso. Cara, eu tava tentando limpar, Tadinho. mamãe. Aí ia de cortar o coração. Aí, assim, eu só queria que na hora que eu deixasse, a professora abraçasse eles, entendeu? Mas não tem. E não tem. Então, isso daí, pra mim, foi o pior, foi o mais difícil. Mas depois que passou, tá tudo certo, entendeu? E é engraçado que criança, e tenho certeza que você vai falar que é isso mesmo, em 6 meses muda a cabeça, eles começam a falar fluente inglês. E hoje eles preferem inglês do que português. Com As suas certeza, também? com certeza. Eu tenho brigas na minha Eu casa. também, eu falo português comigo. Fala português comigo. Porque pra gente, a gente também, a gente entende, então é fácil deixar. E eu conheço muita gente, já Que falei fala disso. inglês com a criança. Fala, Eu não falo. Eu também não. E aí, quando vem gente de fora ou vai pro Brasil de férias, alguma coisa, não consegue se comunicar. Pois é. A criança parece uma criança americana, e não Você é. só perde. Se Você só você perde. tirar a segunda língua do seu filho, ele só vai perder com isso. E tirando, que é o que eu disse no início, você sempre vai ser brasileiro. Por exemplo, os avós geralmente nunca falam inglês muito bem, com raras exceções, né? O tio, enfim, vai pro Brasil, não consegue pedir uma coisa pra comer, entendeu? Não dá. Ou interagir com as Não, pessoas. e mais ainda, Você e não no sabe o futuro. Exatamente. Exato, né? E você ter 2 línguas, né, fluentes, é uma coisa maravilhosa. Isso é raro pros americanos. Os americanos falam inglês e é isso, a maioria não fala outra língua não, então eles admiram muito que a gente fale 2 línguas, né? Por mais que não seja perfeito, que a gente erre às vezes, eles sempre incentivam a gente. Então, esse caso, tem gente que tem medo, fala assim, porque eu não falo direito, os americanos vão ter paciência, pelo contrário, eles admiram a gente, eles suportam, né? Em português eles suportam? Eles apoiam. Apoiam. Eles apoiam. Então eles falam, não, que isso, você fala super bem. Às vezes você nem fala, você fala super bem, né? Então, mas voltando às crianças, você tem que estimular o teu filho, porque isso é um outro desafio. Eles começam a preferir o inglês, eles começam a brincar entre eles em inglês, e isso daí não tem como lutar contra, eles vão fazer isso. Tudo Agora, bem. com a gente, eu falo, fala português comigo. E eu falo pra eles, são 2 caixinhas na sua mente, a caixinha do português e a caixinha do inglês. Se você só usa o inglês, a do inglês vai crescendo, 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 e a do português vai ficando pequenininha. Vai chegar uma hora que você não vai achar do português. E você não vai abrir, e você não vai conseguir falar com a sua vovó, com o seu vovô. Você não vai conseguir. E, de fato, você percebe que se você deixa, eles começam... eles não lembram as palavras. E, tipo, isso... machuca, sabe? Sei. Porque não, você tem que falar português. Então, são pequenos desafios, né, para quem tem filhos, né? E até pra mim a língua, eu sou fluente, me comunico e tal. Não é perfeito o meu inglês, mas eu sou muito mais confortável pra falar em português. Claro. Muito, eu sou eu em português. Em inglês eu não sou 100% eu, sabe? Não, sabe o que acontece comigo? Eu também falo e tal, mas eu tenho, às vezes que eu tô conversando com um americano, assim, eu tenho preguiça de contar uma história. Aí você fica mais quieta, não fica? Eu fico mais quieta. Eu fico mais quieta. Eu falo, eu vou ter que contar aquilo, vou ter que falar tudo aquela coisa. Deixa pra lá, então. Não bate-papo, assim, então... E aí, às vezes, você erra uma coisa, você já, putz, eu sei o certo. Aí você... errei o tempo verbal, sem querer, na hora da empolgação de contar uma coisa. Já desanimei. Né? Isso. Isso é desafiador, isso é um desafio que eu tenho até hoje, assim. Eu acho que porque eu nunca trabalhei em inglês e eu estudei inglês, eu nunca fiz uma faculdade aqui, eu fiz uma faculdade no Brasil, eu trabalhava no Brasil. E outra coisa, a minha vida profissional eu abandonei quando eu deixei o Brasil. Porque no Brasil, eu sou dentista de formação. Mentira! Sim, eu sou sabia. dentista. Mas eu não trabalhava como dentista, né? Eu me formei
no meio da faculdade, eu comecei a fazer teatro. Aí eu falei, não, eu amo ser atriz, eu quero ser atriz. Mas ao mesmo tempo eu falei, não, eu tenho que me formar, né? Eu tenho que ter um plano B. Eu fazia odonto na USP, eu falei, eu não posso desperdiçar, entendeu? Aí eu me formei da faculdade, guardei meu diploma e segui no teatro, fiz fazer propaganda de TV e tal, fiz filme, eu era atriz. E aí eu conheci o Alexandre numa fase que eu tava começando a dar muito certo, as coisas estavam dando certo na minha carreira. E aí foi uma coisa que eu tive que abrir mão, entendeu? Eu comecei naquela época a fazer testes para novela, para apresentadora, para várias coisas que era o meu sonho naquela fase. Eu não sonhava em morar fora do Brasil. Nunca tinha sonhado em morar fora do Brasil. Eu nem queria morar nos Estados Unidos antes de conhecer ele. Você vê como são as coisas. Eu eu tinha até uma birra com os Estados Unidos, sabe? Porque eu não falava inglês. Então eu falava, eles se acham, porque eles acham que eles são o dono do mundo. Eu não tinha esse sonho. Eu queria ser atriz. Aí eu comecei a fazer os testes legais, porque é difícil. Esse é um mercado muito competitivo. Quando eu comecei a ter acesso aos testes, eu conheci o Alexandre. Então eu cheguei a fazer 2 testes de novela, não passei naquela época. E aí eu peguei e fiz um teste de apresentadora. Era apresentadora de um programa de viagens na época, que assim, era o meu sonho. E eu não peguei, cheguei até o final, não peguei porque eu não falava inglês. Ai, cara. Foi aí que eu fui para os Estados Unidos, para aprender o inglês. Foi isso que me motivou, entendeu, no início. Mas eu não queria morar aqui, eu queria ser apresentadora. Eu ia aprender o inglês para ser apresentadora, para fazer minhas coisas profissionais. E aí, quando o Alexandre entrou na história e o amor e o coração entrou na história, eu larguei tudo. Tudo. Ele falou, eu até tinha um outro teste de novela que ele falou assim, não, vai fazer. Eu falei, não, mas se eu pegar eu não vou fazer, eu nem vou fazer o teste. E larguei tudo. E sem dor no coração, entendeu? Eu tenho saudades? Tenho saudades. Mas, ao mesmo tempo, eu amo a minha vida, entendeu? O meu maior sonho sempre foi ter uma família, ter meus filhos. E eu amo morar em Orlando. Então, assim, tudo foi como tinha que ser, entendeu? Aí, no final, no meio do caminho, eu comecei a ser blogueira como? Quando eu me sentia sozinha. Eu falei assim, em Londres. Falei, nossa, eu tô muito, tipo, com tempo livre e eu não podia arrumar emprego em cada lugar que eu morava. Ele tava sempre mudando. Você nem sabia quanto tempo você ia ficar lá, lógico? Não sabia, então eu não ia começar uma carreira em cada lugar. E era um tempo dos blogs. Aí eu peguei e falei, vou montar um blog. Vou montar um blog, vou postar look, né? E vou fazer isso. E você descobriu? Descobri. E aí eu descobri como usar esse meu dom da comunicação de um outro jeito. E aí surgiu essa história de YouTube, de blog, de Instagram. E aí eu me encontrei Que legal. uma forma de uma outra profissão que não era aquela minha de atriz e apresentadora que eu gostava, no mundo do meu negócio, que é o de influenciadora e tal. E aí hoje eu trabalho com isso e me sinto super realizada, porque eu tenho, você vê, mas, tudo aqui. Mas vamos voltar a algumas coisas. Eu acho que você falou tanta coisa legal aí. Primeiro, família muda tudo, que é o nome, né, do podcast, realmente é uma coisa que eu acredito. Essa frase é uma frase que eu acredito. Então, a família muda tudo. E você ter a sua família com ele, mudou tudo. Mudou seus planos todos. Sim, de vida. Completamente. Né? Eu já recomecei tantas vezes na minha vida. Você vê, eu era dentista, eu tive que decepcionar meus pais, principalmente meu pai, na época, ele tinha muito orgulho de eu ser dentista. Minha doutora de branco, ele chamava. E era uma faculdade muito boa que eu fazia, então ele tinha muito orgulho. Falei, eu não vou trabalhar, eu quero ser atriz. Então, eu fazia concomitante o teatro com a faculdade era integral. Pensa, eu saía da faculdade, ia lá para Frei Caneca, no centro, saía meia-noite, para outro dia estar de manhã atendendo o paciente o dia inteiro na faculdade. Mas eu queria, e eu sou muito decidida, e eu sou muito prática. Você vê, eu sou muito assim, é isso, é isso, é isso, é isso. E aí, perdi o fio. Onde é que eu tava aqui? Não, a gente tava falando sobre a família mudar tudo. De mudar tudo. Perdi de novo. Ah, tudo bem, já a gente se conta, mas aí, eu acho que você falou uma coisa legal, que é isso. Da família com ele. E aí, de querer o seu núcleo. Do meu núcleo. Aí, o meu maior sonho sempre foi a família. Você vê, tem vários sonhos orbitando nessa história, mas o meu sonho, desde que eu me entendo por gente, é ser mãe. Então, eu sempre quis ser mãe, ter uma família e cuidar dos meus filhos. Então, tudo isso que acontecia era secundário. Então, a hora que eu achei o meu amor, que era a pessoa que eu ia montar a minha família... O resto não tinha importância. O resto não tinha importância. Eu podia morar onde fosse. Eu podia morar na Tailândia, eu podia morar na Indonésia, em qualquer lugar. Eu ia fazer acontecer, porque aí o meu objetivo maior era a minha família, entendeu? E aí a gente sempre vai adaptando ao redor daquilo, né? Então, você vê que eu me reinventei, eu tive essa resiliência, né, de todos esses lugares, e eu me reinventei até profissionalmente.
Porque eu também tenho esse negócio da comunicação que me faz bem. Tanto que eu não dei certo como dentista, porque você tem que ficar calada. Aí você tá lá atendendo a pessoa, e você dá quer uma raiva conversar. tipo dentista falante? Não dá uma raiva dentista falante? Não, porque você não consegue corresponder. Não dá. Tipo, o que você tá falando comigo? Eu tô com a boca toda aberta. E eu não me achei. Não me achei. Eu sou muito falante. E aí você vê, você se reinventa, você tem que estar aberto pra se reinventar. E aí a história da família, eu vou já chegar no ponto aqui de Orlando. Cheguei aqui, escolhi, não tinha ninguém. Tinha minha irmã em Miami, mas eu não tinha ninguém. Entra a parte da manipulação, é nesse momento. Né? Eu tenho. Aí a gente pegou, se mudou pra cá, porque eu escolhi, amamos mais uma vez. Aí eu começo a propaganda, que eu sou boa. Eu falo, eu vendo até pedra, gente. Você dá pedra pra eu vender, eu vendo. Eu começo a amar a pedra, de fato, e o meu amor transborda. Aí eu vou vender a pedra. E eu vendi Orlando. Assim como várias seguidoras acabaram mudando pra Orlando depois que elas me dão relatos que eu fico mó feliz, assim, sabe? Estão felizes, realizadas. Se a pessoa se acabou, não, por favor. Não me conta, porque eu quero usar meu poder de persuasão pro bem. Aí eu comecei a vender pra minha família Orlando, né? Não, porque Orlando é o máximo, olha só que demais. Aí eu filmar, os meninos vão de bicicleta pra escola. Então a qualidade de vida que a gente tem aqui é uma vida de interior, numa cidade que tem tudo. Que é uma cidade que, assim, é uma das cidades que mais recebe turistas no mundo. Então tem uma estrutura muito grande. Então você tem acesso a tudo, mas ao mesmo tempo o lugar que a gente vive, né, que as pessoas moram aqui em Orlando, é interior. Então, quem vem de férias não tem essa noção. Quem vem de férias vê aquele trânsito, parques, lugares outlet, e não Dia a é dia isso. não é nada disso. Eu vivo no meio do mato, gente, assim, na minha casa tem um lago, e aí a gente vê bichinhos, vê jacaré, vê aqueles pássaros gigantes, vê águia. Assim, eu moro no National Geographic. É isso. Eu falo que tem o monstro do Lago Ness no meu lago. Tem um peixe que ele é desse tamanho. E ele tem uma barbatana de tubarão. Hein? E aí ele fica assim na água. Ele brigou com o jacaré um dia. Que isso? E eu filmo pros meus seguidores, assim, é tipo National Geographic. E então, é uma coisa de Orlando que ninguém tem noção. Tem campo de vaca, assim, perto da minha casa, sabe? E ninguém pensa em Orlando como isso. E eu não sabia também quando eu mudei. A gente acaba descobrindo esse lado de Orlando quando a gente vive aqui, né? E aí eu vendi esse Orlando pra minha família. Meus filhos indo de bicicleta pra escola, toda essa natureza, qualidade de vida, uma vida mais simples. Aí sua irmã ferrada lá em Nova York, com neve. Não, tava em Miami já. Ah, tava em Miami já era, então mas ela menos morava mal. no Brickell, que é tipo... É cidade, É Nova cidadona, York, é tipo assim, é cidadona. Ela morava num apartamento, no Brickell e tal. Você falou, vem pra cá, que é casa. Vem pra cá, olha liberdade. só. E ela passava as férias de verão inteira na minha casa, com os gêmeos dela. Ela tem gêmeos também. Ela passava as férias de verão, assim, 2 meses na minha casa. E aí era outra coisa. Os filhos começaram, a gente tem que morar aqui. Mamãe, olha só, piscina, não sei o quê, vida boa, né? E assim, é uma tranquilidade que eles não tinham também em Miami. Sim. Apesar de ter o clima, de ter uma qualidade de vida boa, não é igual essa vida de interior que a gente tem aqui, né? E aí eu convenci primeiro, na verdade, a minha outra irmã mais nova, esse foi mais rápido, porque ela também já tinha um sonho de morar nos Estados Unidos. Eu convenci ela mais rápido, ela veio 2 meses depois de mim. Então ela veio super rápido, eu vim, ela veio, minha sogra veio, porque a minha sogra... Você trouxe do lado do marido do também. lado do marido também. Tá maravilhoso isso, gente. Minha sogra veio, aí eu convenci depois de um tempo, uns 2 anos, a Carol veio de Miami, e aí nisso já tinha um monte de gente aqui. Pensa, mais a família do meu marido que já morava na Flórida, e você já, tipo, aí já fica mais fácil ainda, né? Mas eu queria minha mãe e meu pai, eu falei, eu quero minha mãe e meu pai aqui, minha irmã mais velha, pra fechar o combo, né, e tal, no todo mundo, né? E aí, desse negócio, assim, hoje mora todo mundo aqui, né? A minha irmã mais velha tá namorando a situação, mas tá mais aqui do que lá, sabe? E aí, foi isso. Agora, é uma realidade diferente de 90% ou mais dos brasileiros que moram aqui. A maioria não tem família. É muito raro, porque não é só querer, né? Você tem que viabilizar, porque tem a questão do visto, não é assim, eu quero. Né? Né? Tem a questão do visto e tem a questão de convencer a pessoa, que eu tento convencer meu pai, por exemplo, meu irmão, qualquer dia eu te convido, você vai junto num evento familiar pra você conseguir, né? Usa todo o seu poder de persuasão. Exato. Mas eu acho que você, por conta disso, eu tava pensando, você tem uma vantagem com relação a gente que não tem família aqui. Você não tem essa saudade, esse problema do vínculo que a gente não... Eu tive por anos, né? Você teve? Tive por anos. Eu já chorei em Ano Novo, passei chorando, porque eu vi todo mundo junto. Isso quando eu morava em Londres. Eu já também. E olha que eu sou uma pessoa forte, assim, sabe? Prática, forte. Mas tem horas que você vê todo mundo junto.
É o Natal, que tá todo mundo, Ano Novo, Essas horas. aniversário de alguém, algum casamento que você não consegue. Essas horas eu chorei, eu tava lá fazendo uma live. Não live, é tipo um Skype, né? Aí eu chorava, aí eu no sofá abraçada no travesseiro. E quando a família ia embora, quando eu morava em Hong Kong, que tipo, a minha mãe foi em 2 anos e meio 2 vezes, foi bastante ainda. Mas 2 vezes, em 2 anos e meio você vê sua mãe 2 vezes. Nossa! Meu pai não foi, Nossa. pensa. Então, era assim, uma das minhas irmãs não foi também. Então você fica assim, tipo... Ah, não, minhas irmãs foram todas. Mas assim, tem aquele sofrimento. Aí quando a minha mãe ia embora, eu ficava cheirando travesseiro. Ai. Olha isso. Aí tinha um dia de choro, todas as vezes. Eu cheirava o travesseiro. Eu acho que um monte de gente vai se relacionar com isso. Não dessa loucura de cheirar travesseiro, porque às vezes você não chega nesse ponto. Mas você sofre o dia que a casa tá silenciosa. É muito estranho. É muito estranho. Por mais que você se acostume, que você fique calejado, porque você fica, né? Mas o dia que as pessoas vão embora da tua casa, que vem visitar aqui nos Estados Unidos, vão embora... É horrível. É horrível. Todas as vezes... Não, e eu não É sei um você, mas silêncio. eu quando eu levo no aeroporto, acabei de deixar Eu meu voltava pai... chorando. Mas na hora, não. Não, na frente Na deles frente não. deles nunca, porque na frente Nunca. deles tá tudo ótimo. É. Tá tudo bem, daqui a pouco a gente tá junto de novo. Ele chorando, dessa última vez, inclusive. Ele chorando e eu firme, não sei o que lá. Quando eu vi, a última vez, sabe, que ele tava entrando naquela área volta que no já... carro. Não, eu desabei ali, no aeroporto, que veio gente perguntar pra mim o que tava acontecendo, se eu tava bem. Porque assim, eu segurei tanto pra não ficar triste, que na hora que ele saiu, eu me acabei. E eu sei que toda vez é a mesma coisa. Meu Toda irmão vez. vem, Você vai pode estar ser igual. calejada do jeito que for, É isso. fortona, decidida. E é o que eu falei pra Paty aqui antes, que a gente não tava gravando. Falei, toda escolha que você faz na sua vida, independente do que seja, você vai ter renúncias e ganhos. Todas. Você nunca vai viver o melhor dos 2 mundos. Então você tem que ter isso na sua cabeça, que você vai renunciar, né, algumas coisas, e você tem que ter lá o seu bem claro pra você por que você tá mudando. Por que você tá mudando? E tem que ser Entendeu? uma coisa dos dois. Dos dois, tem que estar alinhado com o casal. E assim, pros filhos, porque tem criança que não se adapta e não sei o quê, os pais têm que passar essa segurança, porque os filhos, quando eles são pequenos principalmente, é muito do que a gente sente. Se você tá feliz, se você tá realizado, você passa essa visão pro teu filho, é isso que ele vai sentir também, entendeu? Quando eles são pequenos. Porque depois tem amigos, tem todas aquelas coisas que tem a vidinha deles também, né? Mas pra criança pequena, você tem que transmitir isso pro seu filho. E a hora que você sofre, tem que filtrar também, entendeu? Porque pra eles é tudo muito intenso, a gente tem uma racionalidade maior, né? Então tem todos esses desafios, assim, eu sofri muito mais quando eu morava em Hong Kong e em Londres. Aqui é perto, aqui tem voo direto. Para eu chegar de Hong Kong no Brasil, o meu marido é de Porto Alegre, a família dele naquela época. Para Porto Alegre era 50 horas. Ah, Para pelo São amor de Paulo, Deus. para São Paulo eram umas 40 horas. Nossa. Eram voos e voos, entendeu? O voo mais longo que tinha na época era um voo lá na Ásia também. A gente pegava um voo, às vezes parava na minha irmã que morava em Nova York, 16 horas, um voo direto de 16 horas. Pelo amor de Pensa. Deus. Aí eu pegava voo direto de 16 horas para Nova York e mais um de 10, 9, 10, né? Ou se não, às vezes, quando eu fui... Teve uma vez que eu fui diretão, de econômica, assim... Eu fui de Hong Kong pra Europa, eu não me lembro qual que era a cidade da Europa, pra Europa, e aí tinha um layover lá de sei lá quantas horas, e direto um outro voo pro Brasil. Eu demorei 40 e poucas horas. Pelo amor de Deus. Cheguei assim, não é de brincadeira. e o fuso horário, então assim... E eu vou dizer assim, a gente tá falando de mudança de país, mas eu recebo relatos de pessoas que mudam dentro do Brasil e que sofrem as mesmas coisas do que quem muda de país. E que, assim, vai mudar do Rio de Janeiro para São Paulo. Às vezes pra gente banaliza, fala assim, ai, que drama. E não é, porque assim, você tá deixando toda a sua história, todos os seus amigos, tá a sua nascendo família. de novo, Você tá você- nascendo de novo. Então, assim, é real, a gente tem que validar os sentimentos das pessoas, mesmo as que mudam dentro do Brasil. Com certeza. Porque elas vão viver a solidão, elas vão ter que reaprender tudo do mesmo jeito, assim como a gente que muda de país, guardadas as devidas proporções, né? Que você vai encontrar muito mais frequentemente. Claro. Mas são desafios, assim, pessoais e mais comuns, né? Mas sabe uma coisa que você falou que é muito legal, que é o planejamento. Você falou sobre o planejamento. Lá atrás você falou, eu coloquei meus filhos numa escola para aprender inglês, né? Quando você já estava o pensamento na mudança. Então você colocou eles para aprender inglês. Você já foi, ai, a Disney é maravilhosa, morar do lado da Disney, já pensou? Né? Você foi colocando na sim. cabeça. Então assim, eu tô brincando, né? Obviamente que faz parte fazer isso, né? Já Com os colocar as filhos. crianças no mood da viagem e Sim. tal, da mudança. Mas assim, é isso, é você se planejar. Ai, Opa, desculpa. não foi nada, imagina. É você se planejar
para o que vai acontecer, né? Já financeiramente, porque tem muita gente que muda sem saber o que vai fazer, como vocês vieram, mas vocês vieram com um pé de meia já, ou seja, Sim, já a gente tinha o veio com planejamento. uma segurança financeira. Exato. O que tira boa parte, né, dos problemas. Exatamente. Porque as pessoas vêm pra cá, não sabem o que vão fazer e falam, não, os Estados Unidos é muito fácil, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Mas você já olhou no seu mercado? Será que no seu mercado você vai poder atuar? E se não puder, qual é o seu plano B? O que de repente... Se reinventar. Pra se reinventar, entendeu? Começou a pesquisar, conversa com quem mora onde você pretende morar já, né? Sim. Porque a pessoa já pode te dar um parecer, não é tão fácil na sua área, de repente tem isso. E a gente tem uma vantagem hoje em dia, né? Da internet, de tudo, que a gente já tem muito conteúdo disponível. Você tem lá o YouTube pra você ver muitas coisas. Tem o Família Muda Tudo. Você vê. Poxa vida. Olha essas entrevistas aqui, ó. É maravilhoso. E é verdade, assim, você tem muito conteúdo pra você buscar informação. Tem que se planejar, assim, tem que buscar, né? Não pode eu acho que se jogar, como você disse no começo, se jogar é importante. Com planejamento. Com planejamento. Exatamente. A dica que eu dou é a seguinte: você vai pronta pra aventura, mas você se planeja. Não vai assim, com paraquedas. Você se joga, mas vai com paraquedas. Você não vai pegar e simplesmente vender tudo, pegar um dinheirinho pra viver 3 meses e ir. Principalmente com filho, entendeu? Você tem mais responsabilidade. Eu vejo, escuto relatos de pessoas que passam necessidade aqui, entendeu? E pessoas que vêm ilegais, passam necessidade. Então, assim, gente, não precisa ser assim. Não precisa. O Brasil é um lugar muito bom para você viver. Você consegue se reinventar mais fácil no seu país do que em outro país. Então, assim, pense muito bem antes, se planeje muito bem. É possível? É possível. Mas, assim, em primeiro lugar, você tem que estar aberto, né, a se reinventar. E você tem que se planejar e se preparar. Isso é muito importante. E eu não encorajo ninguém a vir ilegal pra cá. De jeito nenhum. Busque uma empresa especializada, tire o visto adequado, porque isso é uma coisa muito importante. Você fica preso aqui, pensa. E aquela insegurança de você construir uma vida e não saber se vai ser sua daqui a um dia. Não tem como, com filhos, etc. Então, vem planejado, vem com o visto certo, vem, né, financeiramente planejado, pensa no que você vai trabalhar, vem ou com o emprego ou já sabendo o que você vai fazer, empreender, seja o que for a sua decisão. Mas tem que ter, não é só aventura. Você não pode vir na vida louca, assim, porque a chance de dar errado é muito grande. E a família tem que estar alinhada, o marido e a mulher, porque o casamento, eu vou dizer que todas essas nossas mudanças fortaleceu a nossa relação, mas porque a gente estava alinhado. Porque se não tivesse, pelo contrário, acaba o casamento. E o problema de dinheiro, todo mundo sabe que o principal motivo de briga assim, de casais é dinheiro. Então, se você vem para um outro país com todas essas adversidades e ainda com a questão financeira, pense bem, né? Porque a minha história é uma história que é redonda, entendeu? Toda essa parte. Teve as minhas dificuldades, mas eu não tive esse problema, né? Então... tem que pensar bem. Você faria tudo de novo, Dani? Tudo de novo. Agora. Inclusive, eu sou um pouco maluquinha, né? Eu amo morar aqui, não sei o quê, mas eu falo, nossa, se tivesse aquela proposta de emprego pra ganhar Singapura. Um dinheiro. Vamos pra Singapura. Vou. Vai? Com limite de tempo. 2 anos, mas aí tem que ser 2 anos. Mas eu deixo minha casinha aqui, porque aqui é meu coração, né? Orlando é meu coração. Mas eu vou, eu sou aventureira. Quando me perguntam, eu falo, vai, vive. Tipo, transferência de emprego, pra mim, é no-brainer. Tipo, vai. Porque você tá com a segurança, entendeu? Transferência de emprego tenta, gente, sabe? Vive isso. Eu entendo a parte da família, mas assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Morando no Brasil, amanhã a pessoa pode não estar. E aí você deixa de viver com medo de acontecer alguma coisa, né? Então, assim, a gente não pode viver com medo, não pode ficar alimentando esses medos, assim. E a hora que estiver junto, tá junto. E eu vou dizer pra você que depois que a gente morou fora e viveu longe da família, os momentos juntos são mais intensos. Você quer aproveitar tanto que todo mundo quer agradar um ao outro, sabe? Faz a comida pra favorita, leva no restaurante favorito. Ninguém briga mais. Ninguém briga. Briga às vezes. Mas assim, mas é muito intenso. Você tá lá, assim, fica jogando baralho. É muito mais intenso. Você não quer que o dia acabe quando você tá junto. Não quer que o dia acabe. E sofre quando sai. E fica falando. Então, às vezes, você take for granted, que eles falam, né? Você toma como garantida aquelas pessoas quando elas estão perto e às vezes você não aproveita tanto. E morando longe, às vezes você aproveita. Então é aquela coisa, né? É isso. Ô Dani, eu nem sei o que dizer, né, gente? Porque eu queria justamente esse outro lado de uma pessoa que mudou por outro motivo, né? Pra cá você mudou porque você tinha o sonho e tal, por escolha, mas você foi mudando ao longo da vida por outro motivo, né? Sim. Por conta da sua família, do seu núcleo familiar aí. E é muito legal que você teve muitas experiências. Nossa, eu não contei nem pertinho, assim, sabe? Pois é, e eu tenho certeza absoluta que você está ajudando um monte de gente que está assistindo, mulheres ou maridos que estão passando por por esse momento aí de que o cônjuge
tá com uma oportunidade. Então, assim, acho que a dica da Dani é se jogue com paraquedas. Acho que esse É isso aí. um bom resumo. Basicamente. Né? Esteja aberta a novas experiências, de coração aberto de verdade. E não leve o Brasil com você, porque É ele não isso. vai. É isso mesmo. Ô, gente, se vocês gostaram, tenho certeza que vocês gostaram, assim como eu. Curtam, comentem, compartilhem, mandem pros amigos, pros primos, pros vizinhos, pra quem tem o sonho ou pra quem não tem o sonho também. De repente a gente coloca uma sementinha Eu já lá. convenço mais alguns aqui, ó. Você vê. A Dani, juro. Não, eu vou te apresentar pro meu pai e pro meu irmão, a gente vai trazer todo mundo A gente pra vai cá. ter uma conversinha. Deixa Eu acho comigo. que é isso, eu acho que é isso. Mas assim, de coração, Dani, eu quero te agradecer muito. imagina. Porque é tão legal isso, né? A pessoa se propor a abrir o coração e de repente ajudar outras pessoas que estão precisando, né, de ajuda. Então, muito obrigada. Parabéns pelo novo projeto. Obrigada. Foi uma honra estar aqui no comecinho. Você, assim, uma honra minha estar aqui. Não é nada, E fofa. conte comigo, Sempre. né? Vai ser um sucesso, tenho certeza. Amém. Minhas seguidoras, conto com vocês aqui. Pode deixar, apoia a Paty, vai ser maravilhoso esse conteúdo. Quero ver tudo. Já assisti o vai primeiro, vou assistir os outros. Você vai ver. E vocês, então, façam tudo isso. Sabe aquela coisa? aciona o sininho, se inscreve no canal, ouve no podcast no Spotify. Faz tudo. Dá o follow lá no Isso aí, no gente. Spotify. Faz tudo. Pra gente ter mais energia e mais vontade de né? continuar. Tantas histórias, tanta gente, né? Cada um com a sua experiência. É isso. Fiquem por aqui, a Paty é maravilhosa, a energia dela é linda. E a voz dessa mulher, eu amo a sua voz. Obrigada. Eu amo a sua voz, ela é maravilhosa, gente. Continuem por aqui. Contratei essa moça, gente. Contratei Eu convenci vocês aqui também. ela. É isso. Obrigada, Dani. Imagina, prazer. Até a próxima, gente.